Uma das regiões mais enigmáticas, apaixonantes e sinceramente mais mal compreendidas da França. Um pedacinho de terra escondido entre a Borgonha e a Suíça e que por muito tempo quase ninguém olhou. Sim, eu tô falando da queridinha dos salões, dos cavistas, dos geeks do vinho e da turma do natural. O Jura e os seus unicórnios. Hoje eu vou te contar a origem dessa fama, o passado esquecido, a explosão recente e também os defeitos. Então roda a vinheta e se embora comigo para mais um vídeo com muita dose franca aqui neste canal. Bom, então vamos falar de Jura, moçada bonita. E eu já disse que o Jura é uma pérola aqui da França. Nesse outro vídeo aqui no canal, aliás, se você ainda não viu, vai lá, dá uma passada lá, dá uma olhada, porque ele ficou bem legal, onde eu abordo também outras regiões que eu considero pérolas da França. Aliás, spoiler, vai ter vídeo sobre cada uma dessas regiões aí específico, ok? Mas hoje a gente vai aprofundar no Jura mesmo, falar mais da região, entender o estilo dos vinhos e, claro, terminar do melhor jeito possível, degustando um vinho no final. Então fica aí, acompanha tudo, porque esse vídeo deve ser bem bacana. Detalhe importante, esse vinho vende no Brasil, beleza? Eu nunca bebi ele, então vamos ver qual vai ser também. Bom, para começar, vamos situar. O Jura é uma das regiões vinícolas mais antigas da França. Se bem que tudo é antigo aqui na França, mas ela é bem mais antiga do que muita gente imagina. Ali o vinho ele nasce no pé das montanhas, num clima frio, difícil, com solos cheios de argila e uma marga cinzenta. A cidade de Arbois é o coração do vinhedo, é uma cidade medieval que dá nome à denominação de origem Arbois também. Que, aliás, é uma das 5 primeiras denominações de origem criadas na França, lá nos anos 30. Bom, durante séculos a região viveu praticamente isolada. Não tinha grandes rotas de comércio, não tinha mercado internacional, e isso, no fim das contas, mudaria meio que tudo por lá. O Jura, por ter ficado de fora dessas grandes modas do vinho, fora das padronizações e fora de qualquer pressão comercial, no fim das contas, manteve muitas práticas que, em outros lugares, praticamente desapareceram. E isso seria justamente a chave do renascimento que a gente vive hoje com o Jura. Dá uma olhada nesse trecho aqui da minha entrevista com esse Vigneron de Bordeaux aqui, que é super legal, e eu vou deixar o vídeo aqui também na descrição. Dá uma olhada lá que eu acho que é bem bacana e ele fala desse trecho aí bem interessante também. On parle du Jura. Je sais pas, mais peut-être 10 ans avant, on pourrait acheter du Jura par 20 balles. Ah ouais, Aujourd'hui, du oui, oui. Jura, c'est... Ça valait rien du tout. Plus Ouais, personne ne voulait du Jura. C'est un vieux vignoble, ils ont des façons de travailler qui sont vieilles, et tout le monde a fait c'est un joli terroir quand même. génial, et c'est un super Super terroir. terroir, ouais, c'est ça. C'est un super terroir, et qui a Et été très préservé de l'industrie moderne du vin, puisque ils étaient très loin dans la montagne, et il y avait pas beaucoup de ils étaient cachés production, quand même. cachés, donc c'était Ouais, pas intéressant pour aller faire du business. ouais, Donc on ouais, les a laissés, oh, le Jura, c'est des Gaulois, c'est les vieux de la France, ouais. on s'en fout. Et en fait, ils ont été préservés de l'industrie moderne. Et quand la tendance des vins plus propres et plus sains est arrivée, ben eux, ils ont fait, ben nous, on n'a jamais rien changé, on fait comme Ouais, avant. c'est ça. Et tout le monde a fait waouh. Ouais, c'est Et ça. maintenant, c'est des stars. Para você que nunca explorou o Jura, respira um pouco fundo aí, porque aqui tem bastante coisa diferente, viu? Para começar, pelas uvas brancas, onde a gente tem a mais importante, o Savagnin, mas também o Chardonnay. O Savagnin é a estrela, tá? É com ela que nasce o Vin Jaune, que é o famoso vinho amarelo do Jura. Mas depois eu vou voltar nele, tá? Porque ele merece um capítulozinho à parte aqui nesse vídeo. Já o Chardonnay do Jura é uma conversa mais no estilo Chablis, assim, um pouco mais tenso, mais salino, menos o Chardonnay óbvio que a gente conhece. Nas tintas a gente tem o Pulsar, Trousseau e Pinot Noir. Pulsar ou Pulsar, tá? Depende do produtor. É aquela uva que parece brincar um pouco com a nossa cabeça, porque ela é tinta, mas ela entrega vinhos quase que transparentes. Aliás, essa diferença entre nomes de Pulsar é bem histórica, viu? Eu acho fascinante isso. No registro oficial, o correto é Pulsar, tá? Na língua, mas falar Pulsar não é errado e muitos produtores, principalmente em algumas regiões dentro do Jura, fazem questão disso e colocam nos rótulos assim, escrito com L. É tipo como chamar bolacha de biscoito e biscoito de bolacha. É tudo a mesma coisa, mas cada um evidencia meio que a sua origem,
falando um ou outro. Já o Trousseau, ele é um pouco mais estruturado, interessante, faz vinhos mais de guarda. Já o Pinot Noir, ele ganha um tom um pouquinho, como é que eu vou dizer assim, mais herbáceo, um pouquinho mais selvagem, diferente daquela delicadeza da Borgonha. O Jura é uma terra que produz mais brancos, não por acaso, é um terroir mais frio, um clima mais complexo, então, de fato, a gente está falando aqui de uma produção maior de vinhos brancos. Uma região com essas uvas endêmicas, muito interessante. Eu aposto que você praticamente não tinha ouvido falar de nenhuma delas. Quanto a estilo, tá? O Jura vai ser como todas as outras regiões da França, vai entregar um pouco de tudo, tá? Você tem vinho branco, clássico, vinho oxidativo, tem tinto, como esses super claros, tem rosé, tem bastante vinho doce também, tá? Que eles chamam aqui de Vin de Paille, cremants também, que são método champagnoise, só que obviamente usando as uvas ali do Jura. E sobre denominações, o Jura também é bem fácil, porque nos rótulos do Jura, ou você vai ver Côte du Jura, que é a denominação um pouquinho mais genérica, Arbois, como eu já citei antes, tá? Que é o coração vinícola da região, Château Chalon, que é o berço do vin jaune, e Étoile, que produz apenas brancos neste caso, tá? Ó, até ali no início dos anos 2010, por ali, quase ninguém falava dessa região. Pior, quase ninguém tinha ouvido falar dela. O mercado queria uma outra coisa, uma madeira mais nova, vinhos aí mais polidos. E o Jura era exatamente o oposto disso. Coisa de camponês, vinho de mesa. E o resultado foi que a região ficou realmente completamente à margem disso tudo. Mas não que também eles estivessem muito incomodados com isso, viu? E aí aconteceu algo curioso, que quando a onda dos vinhos naturais, menos interventivos, começou a ganhar força, os geeks aí, eles descobriram o Jura, ou melhor, redescobriram, né? A região já fazia esses vinhos aí de mínima intervenção muito antes disso virar moda. Porque ninguém ali tinha dinheiro ou interesse para entrar na corrida de turismo de luxo, de comércio, exportador, etc. Então o Jura, nesse sentido, era meio que um planeta próprio. E de repente, viraria esse Eldorado de vinhos. Os produtores aí começaram a aparecer em todos os salões, nomes como Auvernois, Ganivard, Bunat, Tissot, Puffnet, virariam aí meio que lendas no meio. Enquanto mais a fama crescia, mais difícil também ia ficando achar garrafas de Jura. E por que eles são assim tão raros, unicórnios? Bom, tem alguns motivos, mas o primeiro deles é que o Jura é minúsculo. A área total produzida é quase nada comparada com quase todas as outras regiões aqui da França. Não vou nem falar de Bordeaux, mas mesmo a Alsácia, por exemplo, que não é tão grande assim, ela é bem menor. Se não me engano, a gente está falando aí de mais ou menos 10 milhões de garrafas por ano. Isso não é nada mesmo. Eu acho que só a Miolo, no Brasil, produz mais ou menos essa quantidade, só ela em garrafas. Segundo, são as práticas tradicionais que são lentas e por lá nada tem muita pressa. E o terceiro, é claro, é essa onda de vinhos aí naturais que elevou a demanda a uma condição que simplesmente eles não têm como suprir a demanda. Dá para dizer tranquilamente que falta vinho no Jura. Mas claro, nem tudo são flores também, né? Como sempre. No Jura, onde a maioria dos produtores segue métodos de mínima intervenção ou mesmo totalmente naturais, tipo evita aditivos e proteções como sulfitos, existe sempre um risco real de defeitos sensoriais nos vinhos e nas garrafas que você vai beber. Vinhos naturais são sempre mais propensos a essas fissuras fermentativas e a micro-organismos selvagens que surgem ali sem barreiras. Também pode gerar uma acidez volátil em excesso, que vai lembrar aquele vinagre ou uma acetona. E até o famoso goût de souris, que os franceses falam aqui, que é um retrogosto desagradável que algumas pessoas descrevem como cheiro de rato ou um leite rançoso. Esses defeitos, eles não significam que todos os naturais de Jura são assim, mas a margem de erro é sempre maior e isso exige uma certa atenção do degustador, viu? Porque nem tudo que parece natural e original é qualidade por si só. Se você quer saber mais aí sobre o assunto vinho natural, as polêmicas, enfim, eu tenho uma lista de vídeos aqui no canal, são 3, tá? Onde eu falo de vinho natural, vinho biodinâmico e vinho orgânico. Tudo que eles têm de legal, tudo que eles têm de problema também. Dá uma olhada lá, confere, que tá bem bacana. Hoje falta falar do vin jaune, que é o símbolo da região. Um vinho que precisa ficar mais de 6 anos maturando em barricas sem completar o volume. Sim, isso mesmo. A barrica é deixada evaporar deliberadamente
sendo nunca completada. Sob as condições corretas de temperatura e umidade, o vinho cria um véu de levedura chamado voile, que lembra a flor do Jerez. Ou seja, é um processo oxidativo, porém controlado, justamente porque esse véu protege o vinho da oxidação excessiva enquanto ele evolui. O resultado desse contato com as leveduras nesse véu e os micro-organismos é um vinho branco intenso, de cor amarela. Daí o nome Jaune. Um vinho que é profundo, cheio de aromas, como nozes, amêndoas, avelã, curry, especiarias. É um dos vinhos mais diferentes da França. Agora, não é para todo mundo. À primeira vez ele pode parecer muito estranho, mas vale a pena experimentar. O Vin Jaune do Jura é uma instituição da viticultura francesa. Faça a harmonização dele com queijo Comté, que é um outro queijo da região e que é uma lenda aqui na França também, que é surpreendentemente bom. Queijo Comté é um dos meus preferidos aqui na França. Eu sou capaz de dizer que eu acho que francês come queijo Comté todo dia. E o último, mas não menos interessante detalhe, é que os vinhos do Jura têm este formato de garrafa aqui. Olha que legal, chamado de clavelin. No caso do Vin Jaune, o tamanho não é 750 ml, tá? Mas sim 620. Uma história interessante é porque com a evaporação sobrava menos vinho na barrica e assim o vinho ganhou uma exceção estabelecida por lei para que uma barrica continuasse produzindo as mesmas 300 garrafas. Eles autorizaram diminuir a quantidade em cada uma das garrafas. Então, 620 ml. Por os demais vinhos, tá, que não são desse tipo oxidativo, é só o formato que é mantido. As garrafas têm os mesmos 750 ml normalmente. Beleza? Muito bem, e aí? Deu vontade de provar esse vinho aqui? Bora comigo fazer a degustação dele? Vamos nessa. Ó, isso aqui é um vinho, eu acho que bem interessante, que não só pelo fato de que ele vende no Brasil, mas também porque o Domaine Tissot é realmente super reputado, faz vinhos justamente neste estilo aí que eu acabei de falar para vocês, natural, sem sulfito adicionado, é biodinâmico e é da denominação de origem Arbois, tá? Vocês podem ver aqui. O nome dessa cuvée aqui é DD, tá? São 2 Ds. É um 2024. Ele é uma homenagem ao pai do Stéphane Tissot. Tá? O nome dele era André, ou André. Escreve igualzinho, que nem em português. E era o apelido que ele tinha, Dedê. Lembra que eu comentei aí no vídeo também sobre nada lá é muito rápido, tudo é lento, tudo ainda nos processos mais antigos. Este vinho aqui, ele ficou 3 meses em maceração. É bastante tempo, ou seja, uma fermentação bem natural, uma fermentação em que eles deixam ela acontecer sem praticamente mexer em nada. E não tem sulfitos adicionados também. Não é filtrado. Ou isso aqui pode ser uma coisa incrível, maravilhosa, tá? Ou pode ser uma coisa, enfim, vamos ver. Eu nunca provei o cara, apesar de ser muito conhecido aqui na França. Esse vinho aqui especificamente é um blend dessas 3 castas que eu também falei no vídeo para vocês, que são as mais aí características e famosas do Jura. Então é Pulsar, e aqui ele escreve como Pulsar, não Pulsar. Trousseau e o Pinot Noir. E outra coisa muito característica de vinhos do Jura, 11,5% de álcool. É muito raro ver um Jura aí com 13 graus de álcool. É possível, mas é sempre 11,5, 12, é nessa pegada. Aliás, eu tenho um vídeo aqui também, que eu vou deixar aqui o link, que é sobre quando eu falo sobre ingredientes colocados no vinho, que eu degusto o La Linda Malbec, da Luigi Bosca, 2024. Eu conto para vocês que ele tem um monte de ingrediente nele, e que a gente sabe disso porque hoje aqui na França isso é obrigatório ser informado, então a gente tem esse QR Code aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu posso simplesmente pegar e dar um flash nele e aparecem para mim as uvas, enfim, e tudo que foi utilizado no vinho. Quando eu faço o flash deste cara aqui, aparece assim, uvas. Dá uma olhada no meu vídeo lá para você ver a diferença de tudo que aparece no vinho La Linda Malbec, beleza? Bom, vamos lá, vamos nessa, vamos abrir ele. Meu abridor que eu amo, adoro. Teve um seguidor aí do canal que pediu para eu mostrar ele. Inclusive ele comprou um Clavelin. Se quer saber também mais sobre, tem vídeo no canal aqui, onde eu falo um pouquinho do porquê que esse abridor aqui é muito bom e por que eu não uso o outro, tá? Cera, como sempre, vocês sabem, abrir cera não tem nada de complexo, é simplesmente enfiar direto aqui. Vamos servir o cara? O que vocês acham da cor? É super clarinho, né?
Nitidamente, né, não filtrado, ele é um pouquinho turvo mesmo. Bom, tá condizente, é isso mesmo que se espera de um vinho desse, mas é uma cor bem bonita, tá? Eu confesso que gosto de ver essa cor bem clarinha, assim, eu gosto desse ar de leveza que o vinho já dá aqui por esse vinho. A bem da verdade é que cor de vinho não diz lá muita coisa, a não ser algumas coisas do tipo, bom, é uma casta colorante ou não, pode achar bonito o vinho, eventualmente, ou não. O que ela vai dizer mais é sobre evolução, quando tá perdendo cor ou não, mas não existe cor errada ou certa de vinho, só isso que eu quero dizer. Ela pode dizer muitas coisas, pode dar vários indícios, mas não com relação à qualidade de um vinho. Vamos ver no nariz, cara. Posso falar uma coisa pra vocês? Pitanga. Me vem pitanga aqui na cabeça. Uma uva que dá um aroma frutado bem acidulado. Então eu tô pensando naquela pitanga assim meio azedinha. Aquela mora que tá ainda bem azeda. Ela não está amadurecida, não está super adocicada. Agora sim, eu sou obrigado a dizer, tem um pouquinho de oxidação aqui. Está bem leve, é uma questão que a gente até pode esperar em vinho natural, você precisa entender isso, que ele está aqui. Mas ele não está roubando todos os outros aromas, então eu estou aceitando isso porque eu sei toda a condição do vinho. É muito difícil fazer um vinho assim e ele ser perfeito. Talvez com a aeração pode ser que isso dê uma dissipada, mas é difícil, tá? Porque vinho, uma vez volátil, sempre volátil, tá? O francês diz isso. Tem uma volátil aqui, tá aparecendo, mas eu tendo a dizer que esse nariz é bastante agradável, mesmo com essa volátil aqui que tá aparecendo. Vamos ver, provando na boca, o que eu acho? Vou ser honesto com vocês. Eu não sei se um amador estaria preparado para um vinho desse daqui. A não ser que você tenha visto esse vídeo, agora você aprendeu um pouco mais. O vinho é gostoso. Ele tem uns aromas ali agora que vem de morango, de pitanga, de fruta bem acidulada, um herbáceo, uma coisa meio hortelã. Tem bastante coisa vindo ali. Mas sou obrigado a dizer que sim, pega pra mim, tá? Um pouco essa questão da volátil dele. Ele puxa aqui um pouco uma acidez de retrogosto. Não é assim tão agradável. Entretanto, eu tenho que respeitar, porque ser um vinho sem nenhum tipo de filtração, nenhum tipo de intervenção, como eu disse, é bastante difícil de se conseguir um resultado perfeito. Agora, sim, eu conseguiria beber a garrafa dele toda. Então isso pra mim é um sinal, porque eu bebo muito vinho desse estilo, e às vezes nem desse estilo, e simplesmente o vinho não dá para beber. Tá? O vinho realmente está numa condição assim de acidez volátil impossível de conseguir beber. Esse vinho aqui está longe de ser assim. É por isso que eu digo que educação em vinho é muito importante se você quiser um dia poder aproveitar os vinhos. E você precisa saber o que está aqui na taça. E aí você vai fazer uma análise mais condizente do que simplesmente pegar isso e dizer, nossa, isso aqui é muito esquisito. Agora sim, ele é diferente. E eu diria para vocês que o tipo de vinho que as pessoas costumavam beber até os anos 50, talvez 40, ali quando a enologia moderna não sabia tudo que sabe e não conseguia fazer todas as mudanças aí, como no vinho Lala Linda, que tem os seus 30 e poucos ingredientes, era mais parecido com isso daqui, com certeza. Sinceramente, acho um bom vinho, gosto, só que ele precisa de todos esses disclaimers aí para ser apreciado por uma pessoa. Não tô passando pano para nada, acho que o vinho tem os seus problemas, mas ainda assim o nariz dele é bem interessante, ele tem um gosto bastante agradável, dá muita prazer no início dele, tem um meio de boca agradável, delicado, com uma certa rusticidade também, gosto. Beleza, gente? Vou tomar mais um gole aqui antes de me despedir de vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o Jurá e de terem participado comigo desta pequena degustação aqui. Deem uma chance para o Jurá. Esse vinho tem um preço até bastante interessante no Brasil, não é tão caro não. Ele não é tão barato aqui na França também. É isso. Deixe aí o seu like, por favor, se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda demais. E além de não te custar nada, para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Santé!